Olá a todos com a paz do Senhor, e hoje nós estaremos estudando a lição 4, que traz por título Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que o teu nome seja engrandecido para todo sempre. Pai, nós te louvamos e agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos ao qual o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de aprender da tua palavra. Senhor, que este ensinamento, Senhor, adentre aos nossos corações, que esse ensinamento encontre, Pai querido, espaço para repousar, Senhor, em nós, e que venhamos praticar a Tua palavra, assim como o Senhor tem nos ensinado a obedecê-la. Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada família, a cada aluno, Senhor, que está, meu Deus amado, para aprender a Teus ensinamentos, Senhor, e que possamos, Pai, através da Tua palavra, sermos fortalecidos, Pai querido, que não venhamos desanimar, mas que venhamos permanecer fiel a Ti, obedecendo sempre a Tua palavra e fazendo prevalecer a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém. O nosso memorizando de hoje, ele está lá em 1 João, capítulo 3, e o versículo 2, que diz: Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como ele realmente é. A palavra de Deus, ela nos garante que quando Cristo ele retornar à terra para buscar aqueles que prevaleceram, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que obedeceram à sua palavra, esses receberão um corpo glorioso, para que tenham a mesma natureza de Jesus. Então, nós não temos ideia dessa glória que nos aguarda. E é por isso que o Senhor, ele tem sempre, através da sua palavra, ele tem nos ensinado que é preciso obedecê-lo, que é preciso fazer com que a sua vontade prevaleça, para que no futuro nós possamos também aí festejar, sabe? Possamos participar desse dia grandioso que nos aguarda. Então, é preciso que nós vivamos de maneira pura diante do Senhor, que busquemos sempre a santidade, nos santificar, sabe? Para que venhamos agradar a Deus e não que venhamos aí viver sob o domínio do pecado, que nós sabemos que desagrada ao Senhor, que entristece o coração do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz que somos filhos queridos de Deus e por isso devemos ser como Ele. Então, nós devemos buscar, sim, agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de ser, sabe? Em todo o nosso comportamento, em todas as nossas ações, para que nós possamos realmente aí participar dessa grande festa, desse dia fantástico que nos espera. E essa promessa é para que nós sejamos fortalecidos, para que venhamos permanecer fiéis ao Senhor, para que venhamos obedecer à palavra dele. Por mais que às vezes as situações, as ocasiões ocorrem em nossas vidas que trazem para nós aí tristeza, angústia, nós devemos lembrar sempre dessa promessa, que nós devemos permanecer fiéis para que no futuro nós possamos viver com Jesus, possamos morar no céu, sabe, fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos mandado a fazer, para que nós venhamos participar dessa grande festa que nos espera. Amém? Bom, a nossa história de hoje, ela está lá em Gênesis, capítulo 25, do versículo 24 ao 34, depois Gênesis, capítulo 27, e também Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao 19. Vamos ler o capítulo 28, o versículo 12 e versículo 13, que diz: Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde está deitado.
A história de hoje, ela vai falar sobre um homem que teve um encontro com Deus e o seu nome era Jacó, filho aí de Isaac e neto de Abraão. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E a história conta que os dois eles cresceram juntos, mas eram bem diferentes um do outro. A Bíblia diz que Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão e que ele tinha uma pele lisa e quando cresceu, Jacó ele se tornou pastor. E que também ali Jacó ele era o filho preferido de sua mãe Rebeca. Já Esaú, seu irmão, ele era ruivo e peludo. E quando Esaú ele cresceu, ele se tornou um bom caçador. Ele era o filho preferido de Isaac. A história vai dizer também que em certa ocasião, Jacó ele estava fazendo ali um ensopado de lentilha e Esaú ele chegou cansado ali de tanto trabalhar no campo e pediu para que Jacó deixasse ele comer daquele ensopado. Daí Jacó disse: sim, eu deixarei, mas somente se você me vender o seu direito de filho mais velho. E diz que depois disso, Esaú, ele desprezou ali o privilégio que ele tinha e fez o juramento passando todos os seus direitos de filho mais velho para o seu irmão Jacó. Mas a história não para só por aí. Diz também que certo dia Jacó ele enganou o seu pai e o seu irmão com a ajuda da sua mãe, Rebeca, fazendo lhe passar aí por seu irmão Esaú para que pudesse ali receber a bênção de seu pai. E que essa situação resultou em ódio, porque quando Esaú ele descobriu o que Jacó tinha feito, Esaú ele ficou com tanta raiva que até ele planejou matar Jacó. Então se vê que enganar como Jacó enganou ali tanto seu pai quanto seu irmão, e também ter maus pensamentos como Esaú teve de tentar matar o seu próprio irmão, são pecados que levam à perdição, que levam à ruína. E que esses pecados levam ao afastamento de Deus, né? Deixar que esses pecados entrem em nossos corações, entrem em nossas mentes, nos afastam de Deus. E se vê que esses erros aí cometidos pelos irmãos de enganar, de desprezar ali o privilégio da primogenitura, né, que era ali abrir mão do privilégio de ser filho mais velho, também ter maus pensamentos, nos fazem pensar que a pessoa, ela sem Deus, a pessoa ela não tem orientação nenhuma, sabe? Ela vai viver uma vida de fracasso, uma vida de ruína, uma vida sob o domínio do pecado. Mas nós sabemos que quando pedimos uma orientação para Deus, erros, né, são evitados, e nós, além disso, de termos erros evitados, nós alegramos o coração do Senhor, e o Senhor se alegra quando Ele toma conta das nossas vidas, quando nós deixamos que Ele nos direcione, e que não nós tomamos a direção sozinho, mas que deixamos que o Senhor nos conduza no caminho certo, nas orientações corretas, porque Ele sabe o que é melhor para nós, ok? Bom, voltando à história. Após esse episódio, Jacó ele teve que fugir para que seu irmão não conseguisse fazer aquilo que ele tinha prometido. E ele foi para a casa do seu tio Labão. E indo para a casa do seu tio Labão, Jacó ele decidiu parar ali no caminho para poder descansar e dormir. E quando ele dormiu, ele sonhou com uma escada que tocava o céu e que os anjos do Senhor subiam e desciam sobre ela. E naquele lugar o Senhor falou poderosamente com ele, né, fazendo-lhe uma promessa de que aquela terra pertenceria à sua descendência, como ele havia prometido ao seu avô Abraão, e que está lá em Gênesis capítulo 27,
o versículo 43, e também Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao 17. Mas Deus ele precisava trabalhar no caráter de Jacó, e Jacó ele teve ali que suportar ser enganado por seu tio Labão, para aprender que a verdade ela deve sempre prevalecer. Então nós vemos que o Senhor, para trabalhar no nosso caráter, o Senhor ele usa de diversas formas, diversas ocasiões para nos moldar, para que o nosso caráter seja transformado e assim o nosso caráter glorifique a Ele. Sabe por quê? Como nós sabemos, tudo em nós tem que glorificar ao nosso Deus. E para que isso também nós tenhamos uma comunhão real com Ele. E olhando para Jacó, ali o Senhor precisava trabalhar no caráter dele. Então o Senhor usou ali do seu tio, né, para que o caráter de Jacó fosse transformado, fosse moldado. E em todas essas ocasiões que aconteceram na vida de Jacó, Deus nunca o abandonou, sabe? Mas sempre ensinou a ele que ele poderia e que ele deveria ser diferente. E a disposição de Jacó em obedecer à voz do Senhor resultou aí em grandes bênçãos para a sua vida, para a vida da sua família e também para a vida dos seus descendentes. Então é assim que acontece na vida daqueles que têm um encontro real com Jesus, porque a presença de Jesus, ela nos marca, para que nós aí não sejamos mais, sabe, a mesma, aquela pessoa que mentia, aquela pessoa que era desobediente, mas nós nos tornamos pessoas diferentes, porque agora nós somos pessoas obedientes à palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Quem serve a Cristo não pratica mais a mentira, não toma o que não lhe pertence, não tira vantagem do próximo, como fazia Jacó antes do encontro com Deus, mas sim coloca em prática o amor, a bondade, sabe, a misericórdia, a obediência, a fé, o perdão. E através dessas atitudes mostrarão que vivemos em Cristo e que vivemos para Cristo. Então que haja em nós o arrependimento sincero diante de Deus, sabe, que possamos aí nos arrepender daquilo que fizemos, que não agradou ao Senhor, e que haja em nós aí a busca por mudança, por transformação, para que glorifique o nome do Senhor. Amém? E que também venhamos fazer a vontade de Deus, fazer com que a vontade de Deus ela prevaleça sobre as nossas vidas, sabe? Buscando sempre ter um caráter que agrade a Deus e que também estejamos atentos, estejamos aí vigilantes, para que o pecado ele não encontre em nosso coração, em nossa mente, espaço para fazer morada, porque esse espaço ele já está ocupado, já está habitado por Jesus. Amém? Então vamos aprender a cada dia mais com a palavra do Senhor para que possamos viver de acordo com a vontade dele, sabe, obedecendo a ele. E o que o Senhor ele deseja, ele quer é que possamos, que venhamos participar aí dessa grande festa que nos aguarda. Então, por isso que o Senhor ele tem nos ensinado a obedecer a ele, a não deixar que o pecado ele domine a nossa vida, porque o pecado ele traz consequências desastrosas, sabe, para nossa vida. A primeira consequência é o afastamento de Deus. E lá em Atos 10 diz que Deus ele sempre tem uma recompensa para aqueles que confiam, para aqueles que fazem a sua vontade, sabe, e agem também com justiça. Então, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando buscamos fazer a sua vontade, nós somos recompensados. E nós seremos recompensados, que será um corpo glorioso, com a mesma natureza de Jesus. Então, que a obediência faça parte da nossa vida. Amém? Que busquemos um caráter que agrade ao Senhor. Que não venhamos a entristecer o coração de Deus, mas que as nossas atitudes
alegrem o coração do Senhor. Amém? Bom, agora vamos para a nossa atividade de hoje. Na questão 1 é para escolher a resposta certa. A letra A. Quais os nomes dos filhos de Isaque? Esaú e Jacó. Qual o nome da esposa de Isaque? Era Rebeca. Letra C. Esaú vendeu a sua primogenitura em troca de quê? Em troca de um ensopado de lentilhas. Letra D. Para onde Jacó fugiu? Para Harã. E. Qual o nome do lugar onde Deus falou com Jacó através de um sonho? Betel. Agora, a questão 2 é para encontrar as palavras caminho, noite, pedra, travesseiro, escada, terra, céu e anjos no caça-palavras. E aí está as palavras encontradas no caça-palavras. Para encerrarmos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo e glorioso nome, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente a ti. Senhor, nós agradecemos a ti pelo ensino de hoje, a qual o Senhor tem nos ensinado, Pai querido, a aprender a tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, Pai querido, nós te pedimos que a nossa mente, Senhor, e o nosso coração seja ocupado, Senhor, pelas tuas coisas, Pai. Que possamos, meu Deus amado, buscar, Pai querido, sempre fazer a tua vontade. Buscar, Pai querido, a viver de acordo com a tua palavra, Senhor. E que prevaleça em nós, Pai querido, a obediência, Senhor Jesus, aos teus mandamentos, Senhor. Abençoe cada um, Senhor. Dê uma semana abençoada, uma semana de busca, uma semana de, Senhor Jesus amado, de livramentos, Pai. Nós agradecemos a ti por tudo, Senhor Jesus, e continua conosco. É o que te pedimos e agradecemos para todo sempre, que teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Um bom domingo e uma semana abençoada pelo nosso Deus. Amém. E fique na paz. Esaú estava roxo de raiva, porque Jacó tinha dado uma mancada. Jacó teve que fugir por um caminho nada bom. Foi passando num deserto marrom. Já era noite e o céu estava preto. Uma pedra cinza fez o travesseiro. Dormiu e sonhou com uma escada amarela. Anjos de branco subiam nela. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Amanheceu, o céu estava todo azul, o coração estava verde de esperança. Deus estava perto dele, por que então ficar com medo? Oh, Deus nunca vai te deixar só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. É isso aí. Branco significa paz, tranquilidade e não importam as cores da sua vida. Deus sempre vai deixar tudo bem. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só, como fez a história de Jacó.